A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos 10 mandamentos. E hoje nós chegamos na lição de número 7. E a lição de número 7, ela tem como título: honrarás pai e mãe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 12. Aí depois nós pulamos para Efésios, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 3. E depois a gente pula para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, do versículo 10 ao versículo de número 13. Então hoje nós estudaremos a lição de número 7, honrarás pai e mãe. Queridos, eu quero só que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo hoje. Vocês estão percebendo que minha voz não está boa, eu passei por um processo muito difícil, eu estou ainda muito ruim. Eu careço das orações dos irmãos, esteja orando por mim. Eu peço perdão, tá? Porque eu não postei a aula de número 6 sobre o sábado. Realmente que vocês possam estar me perdoando, tá bom? Eu prometo para vocês que eu gravarei essa aula e colocarei num outro momento, né? Mas eu sei que todo mundo estava almejando, pessoas que me ligaram de vários estados, recebi muitos e-mails, tá? Mas que vocês possam estar me perdoando realmente, tá bom? Eu só queria dar um lembrete que está divulgando na internet, no Facebook, nas redes sociais, a minha presença num curso de hebraico bíblico na cidade de São Paulo, na grande capital, tá? E muitas pessoas ligaram para esse instituto perguntando sobre a veracidade, se era verdade ou não a minha presença. Eu quero informar a veracidade sim deste fato, querido. Vai acontecer o curso de hebraico bíblico no Instituto 7, que fica na zona leste da cidade de São Paulo. Então vocês da grande capital, tá? Da zona leste, tá? Da cidade de São Paulo, na Avenida Sapopemba, número 13.542, provavelmente todas as quartas-feiras, tá? Estaremos lá para ministrar o curso bíblico, o curso de hebraico bíblico. E aí eu vou deixar 2 telefones que você pode ligar diretamente no Instituto Bíblico para colher maiores informações. O DDD é 11, o número é 3582-1086. E também outro número, DDD 11, o número 5537, tá? Liga lá que os irmãos vão te atender, tá? Com muito carinho. O Instituto 7 é uma bênção, um instituto que ministra vários cursos voltados para a área teológica, tá? Aí você vai conversar com o Vitão é o pastor Vitor, lá do setor de São Mateus, tá? Realmente ele tem sido uma benção. Tem outros pastores lá que também coordena aquele instituto, Paulo Valadão, que é da igreja do Madureiro, que também tem sido uma benção. O doutor Calamuru, ele está sempre ali também, por informações que eu tenho, que eu já vi na internet, ministrando cursos, tá? Então você que tem a oportunidade aí, que mora perto da Zona Leste, compareça, se inscreva, que eu tenho certeza que vai ser uma benção, amém? Irmãos, lição de número 7, tenha um pouquinho de paciência comigo hoje, pela minha voz, que eu tenho a mais absoluta certeza que nós vamos trazer algo de Deus aqui para as vossas vidas. Queridos, a introdução, hoje nós vamos falar de um mandamento muito interessante. O 5º mandamento, honrar pai e mãe, é o 5º mandamento, né? Nós já vimos 4 mandamentos. Nós já vimos: não terás outros deuses diante do Eterno. Nós vimos: não farás imagem de escritura e nem
diante dela se prostrará, não fabrica, não prosta, ou seja, não tenha isso, imagem de escultura. Depois nós vimos o terceiro mandamento, de não tomar o nome do Eterno, teu Deus, em vão. E o quarto mandamento, para nós se lembrar do sábado, ou santificar o Shabat. Queridos, agora nós vamos começar um outro mandamento. O mandamento que tem como regra, que tem como personagem papai, mamãe e os filhos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o quinto mandamento é um dos quais não recebem a negatividade. Vocês se lembram que são 10 palavras. Dessas 10 palavras, 8 recebem a negatividade do não. Começa com lo, ou seja, não farás, não terás, não tomarás, não matarás, não roubarás, não direis falso testemunho, não cobiçarás. E existem 2 mandamentos que não têm essa negatividade. Um é o quinto mandamento e o outro é o quarto mandamento, que é o lembrar do dia do sábado, ou lembrar do dia de descanso. Esse mandamento, o quinto mandamento, que é o pai e mãe, nós vimos na primeira e na segunda aula que essas 10 palavras, ela tem no hebraico 172 palavras. Está lembrado disso? Dessas 172 palavras que veio na tábua, trazido por Moshe, trazido por Moisés, 15 palavras formam esta instrução. 15 palavras formam o quinto mandamento, correto? O que eu quero que vocês prestem atenção e leve isso para a classe de vocês é a transição do quarto mandamento para o quinto mandamento. Antes de nós continuarmos aqui, eu quero mandar um alô para o Elias, o Elias lá de Minas Gerais. O Elias também, ele tem um canal no YouTube, e eu conversando esses dias com ele, ele disse que eles criaram aquele canal inspirado em mim, né? Aí eu até brinquei com ele: rapaz, você criou esse canal aí porque eu estava cometendo muitos erros e você criou. Ele até brincou: que isso, professor, você tem sido uma bênção e realmente você tem contribuído muito para a obra do Senhor. Quero mandar a paz aí então para os irmãos de Minas que fazem esse trabalho também. Eu só me esqueci agora o nome da cidade, mas é o Elias, ele tem um canal também no YouTube. Eu acho que o nome da cidade é Otone, né, de Minas Gerais. É um campo muito grande. Ele me falou que tem cerca mais de 130 igrejas naquele campo. Realmente Deus tem abençoado esse ministério. Elias, a paz do Senhor para vocês e para todos os outros irmãos que participam aí nessa mesa redonda, uma mesa muito sábia e muito inspiradora para os nossos dias, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: a transição do quarto mandamento para o quinto mandamento. Porque os 4 primeiros mandamentos nós entendemos de uma forma didática, embora que eu falei na primeira e na segunda aula para tomarmos cuidado com isso, mas existe uma estrutura teológica que os 4 primeiros mandamentos, eles equivalem ao relacionamento vertical entre nós e o Eterno, entre a criatura e o Criador. Então os 4 mandamentos primeiros, ele mostra como nós devemos nos relacionar com o Eterno. E o quinto mandamento até o 10º mandamento, que são 6 mandamentos, ele tem a ideia de horizontal, ou seja, de humano para com humano. O que eu quero que vocês prestem atenção é nessa transição do mandamento, E aí eu afirmo que essa ordem, ela está corretíssima. Qual é a ordem? A ordem, primeiro, devemos ter um relacionamento saudável com o Eterno.
Depois que tivermos um relacionamento saudável com o Eterno, nós deveremos ter um relacionamento saudável com o próximo, porque aqui vai uma sentença, e presta atenção nessa sentença que eu escrevi, pois é o nosso relacionamento com o Eterno que vai determinar como serão nossos relacionamentos com as demais pessoas. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que na primeira relação vertical, falo do meu relacionamento com o Eterno, aí depois vai para o horizontal de homem para com o homem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o meu relacionamento com o Eterno vai determinar o meu bom ou o meu péssimo relacionamento com o meu próximo, com o meu semelhante. Tá? É essa transição que eu quero que vocês prestem atenção. Tá? Por quê? Porque um relacionamento com Deus nos proporcionará um bom relacionamento com o próximo. É por isso que eu afirmo que a estrutura está correta. Ninguém pode ter um bom relacionamento com o próximo na sua totalidade bíblica se ele não tiver um bom relacionamento com o Eterno. É por isso que na epístola, João, queridos, então o nosso relacionamento com o Eterno, ele vai nos mostrar, ele vai nos capacitar a ter um bom relacionamento com as pessoas. Olha, presta atenção nessa frase: o bom relacionamento começa em casa e de lá se ramificará por toda a sociedade. Eu vou repetir: o bom relacionamento começa em casa e de lá se ramificará por toda a sociedade. Note, querido, olha que interessante. Os 4 primeiros mandamentos, ele começa com qual? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o mandamento chave dessa classe vertical, ele trabalha a ideia do que? De Deus ser a primazia. Quando o texto diz não terá outros deuses diante de mim, o que Deus queria? Exclusividade, Ele queria primazia, Ele queria ser o cabeça, o guia, Ele queria ser o pai, Ele queria ser o cuidador da nação de Israel, Ele queria ser honrado. E note que no início da segunda sessão, o mandamento começa com a mesma ideia. Ou seja, no primeiro mandamento, de não terás outros deuses, a ideia é de ter Deus como centro, como a peça mais importante, o núcleo central. E o mandamento que inicia o relacionamento entre homens e homens, que é honra o teu pai e a tua mãe, ele começa com a mesma ideia, ou seja, de ter alguém como primazia. Note que no primeiro mandamento, quem é o ser principal? O Eterno. E perceba que no 5º mandamento, quem é a peça fundamental? É o pai e a mãe. Note que os pais, eles são considerados a peça mais importante, como no primeiro mandamento. Ou seja, no relacionamento entre o homem e o Eterno, Deus é o centro. E no relacionamento entre os homens, entre a sociedade, o centro deve ser o pai e a mãe. Por quê? Porque se nós não honrarmos, não respeitarmos, não ter eles como primazia, nada na sociedade nós passaremos a respeitar. Nada na sociedade terá para nós o devido valor. Por quê? Porque o valor do respeito começa dentro de casa. É por isso que eu afirmo que o bom relacionamento começa em casa e de lá se ramificará por toda a sociedade. Note que no núcleo do relacionamento entre o homem e Deus, ele é o mais importante. E o núcleo central do relacionamento familiar, os pais são a peça mais importante.
Tá? Note que primeiro as tábuas que Moisés trouxe, ela se ocupou dos deveres do povo da aliança para com o Pai Celeste. Agora os deveres do povo da aliança para com os pais terrenos. Tá? Então esse mandamento ele serve de alerta para uma sociedade que está vivendo um grande tumulto doméstico. Perceba, querido, que primeiro o diabo queria tirar Deus do centro. É por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses, não terá outros deuses diante de mim. Não tira ele do centro. Primeiro o diabo queria tirar Deus do centro, queria substituí-lo. Agora ele quer tirar da família, ele quer tirar a família do centro, ou seja, ele quer substituir a figura do pai e da mãe. O diabo agora ele quer trazer um desajuste ao núcleo familiar. O que nós temos que prestar atenção é que este mandamento é um alerta para os tumultos domésticos. Esse mandamento ele vem para acalentar-nos, ele vem para nos alertarmos sobre a grande briga do diabo contra a instituição mais importante de Deus, feita sobre a face da terra, que é a família. Porque destruindo a família, ele destrói a sociedade e destrói a igreja local. Ele enfraquece a igreja local. Querido, grande parte da crise mundial, da crise do mundo, é oriunda dos lares desajustados. Brigas domésticas marcam a vida das pessoas e alteram fundamentalmente o seu comportamento. Dessa maneira, refletir sobre a vida familiar é tremendamente necessário em nossos tempos. Então nós devemos refletir sobre a família. Nós devemos refletir sobre o papel da família diante da sociedade. E é justamente isso que nós estamos fazendo, que você vai fazer aí na tua classe, tá? Na tua classe. Vamos fortalecer os laços da família. O quinto mandamento, ele tem a figura do filho em foco para o bom andamento da família. Êxodo 20, verso 12, começa: honra o teu pai e a tua mãe. O texto está se referindo a quem? Ao filho. É por isso que um dos elementos principais nesse ponto são os filhos. Os filhos deverão fazer essa honraria para que o bom funcionamento familiar aconteça. Mas eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho a mais. Mas será que só ele, o filho, é responsável pelo funcionamento sadio da família? O texto diz: honra o teu pai e a tua mãe. Aí vai dar uma explicativa. Por que eu devo honrar? Porque vai acontecer algumas coisas. Então na primeira assertiva ele diz: honra. Ou seja, há algo imperativo. Honra quem? Papai e mamãe, tá? Aí depois ele explica o motivo. Mas será que o bom funcionamento familiar, o ajuste familiar, ele acontece só para o lado do filho? Será que só o filho tem parte no bom relacionamento com o Eterno e com a família? É isso que nós vamos ver também ao longo desta lição. O texto do Êxodo, capítulo 20, verso 12, ele começa com honra. Mas por que ele não começou assim? Amarás
o teu pai e a tua mãe, ou ame o teu pai, como é uma ordem imperativa, deveria ser honra, né? Mas deveria ser assim: ame a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante notarmos isso. Tá? O texto começa com a palavra honra, e não começa com a palavra obedeça teu pai e tua mãe. Não começa com a expressão ame o teu pai e a tua mãe. Queridos, eu vou pular para o tópico 2, e depois nós voltamos para o tópico 1, tá? Porque eu vou fazer de ordem cronológica aqui. Não que o autor seja errado, pelo amor de Deus, né? Então os irmãos depois vai ficar falando: o Fábio aí tá sendo antiético. Não, eu só estou falando, eu vou começar como está no texto. Então, primeiro, honra. O que é honrar? Tá? O nosso comentarista foi muito feliz, ele escreveu de forma absolutamente correta o verbo honrar, tá? Antes de eu explicar o que é honrar, nós devemos ter uma coisa em mente. Nós temos que ter em mente que esse mandamento, o quinto mandamento, não é uma sugestão humana. Isso não é um palpite. Isso não é uma possibilidade. Isso é sim um imperativo divino. Irmãos, leve isso para a classe. Esse mandamento não é uma sugestão humana. Ele não é um palpite. Ele não é uma possibilidade. Mas ele é um imperativo divino. Ele é algo que o homem deve praticar sem questionar. O filho deve praticar sem perguntar o porquê ele deve honrar. O texto diz: honre o teu pai e a tua mãe. Então grave isso, não é sugestão humana, não é possibilidade, não é palpite. O que é isso? É um imperativo divino. Honrar, no hebraico aí é kaved, que vem de uma palavra hebraica de kavod, ou kavod, tá? Kavod significa peso, significa glória, significa ser pesado, peso mesmo de pessoas, vamos dizer assim, pessoas com um pouco mais pesado, pessoas aí que está acima do seu peso normal. Kavod tem essa ideia de ser pesado mesmo, de ter um peso além do que é seu, tá? É isso que significa a palavra kavod, tá? Significa mesmo ser pesado, ter muita glória, tá? Ter muita glória, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: que a palavra kavod, ela é a mesma palavra. Por exemplo, lembra quando Moisés, no capítulo 33 e verso 18 do livro do Êxodo, ele diz: rogo-te, pois, que me mostre a tua glória. Ele pede para o Eterno: mostra-me, eu quero ver, mostra-me a tua kavod. Ou seja, a mesma palavra usada para a glória de Deus, que é kavod, é a mesma palavra usada para honrar pai e mãe. Eu achei isso super interessante, porque o que significa kavod então? Kavod significa o peso, a glória, as coisas que é inerente a uma pessoa, coisas que faz daquela pessoa ser uma pessoa importante. Kavod significa aquilo que é inerente à pessoa, aquilo que ele traz em seu bojo, e aquilo que ele traz em seu bojo faz com que ele fique uma pessoa pesada. O termo pesado é uma pessoa de respeito, ou seja, o que ele traz no seu bojo, o que ele traz em si, faz com que ele fique uma pessoa respeitada. Então, ou seja,
O texto diz o seguinte: vocês devem honrar, vocês devem ter respeito pelo papai e pela mamãe por aquilo que eles trazem em seu bojo, aquilo que eles trazem inerente a eles. Aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês levem para as suas classes, tá? Uma família, filhos que têm pais que não são cristãos, devem honrar pai e mãe? Aí eu vou um pouquinho mais a fundo. Um pai ou uma mãe que impede de o seu filho frequentar um culto religioso, frequentar uma igreja evangélica, será que o filho precisa e deve deixar de frequentar a igreja, deixar de ler a Bíblia por causa do pedido de um pai e de uma mãe? Essas questões elas devem ser levantadas na classe de vocês, porque eu me converti com 14 anos de idade. Papai e mamãe até hoje não são evangélicos, até hoje não professa a fé no único Deus, não professa a mesma fé minha. Quando eu me converti, a minha mãe, ela até ensinou, se eu me batizasse, ela viraria mãe de santo. Ou seja, este mandamento, se for uma ideia que contraria completamente o texto sagrado, o filho não deve obedecer. Eu vou ser taxativo, ele não deve obedecer. Por quê? Porque o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Eu não podia impedir o meu relacionamento com o Eterno por causa da minha mãe ou por causa do meu pai. Então preste atenção nisso, queridos. Vamos prestar atenção nisso. É claro que o pai e a mãe, ele tem um dever de cuidar dos seus filhos. Imagine que o menino, depois nós vamos ver se esse mandamento, eu estou me referindo a pessoas que estão sobre a tutela do pai, tá? Mas faz de conta que o menino se converte, e o menino ele quer toda hora subir no monte, toda noite subir no monte, e a mãe disse para ele: filho, não vai no monte. Será que a mãe deve ser obedecida ou não? É claro que ela deve ser obedecida. Por quê? Porque lá no monte, no meio do mato, onde as pessoas vão, é um lugar perigoso, tá? É um lugar perigoso. O que a mãe não pode, ela é impedir do filho servir a Deus. Se ela estiver impedindo o filho de servir a Deus, aí sim, esse filho ele deve continuar convicto com as suas convicções, ele deve prosseguir com as suas convicções. Nós temos que tomar muito cuidado para não relativizar pedidos da mãe ou do pai, porque mesmo um pai não sendo cristão, ele tem cuidado do filho. A minha mãe, quando eu me converti, ela dizia: filho, cuidado com aonde você está indo. Ou agora o menino se converteu, ele vai para as madrugadas, sozinho, no meio dos matos, orar. Eu sei que ele está fazendo, ele está se envolvendo com algumas coisas da igreja, mas temos que tomar muito cuidado, porque a noite não é lugar de criança ficar andando sozinho, tem que estar acompanhado com um adulto. Tá? Toma muito cuidado com esses pontos, querido. O que eu estou querendo dizer aqui é uma mãe que impede um filho de servir a Deus na forma absoluta. Mas se a mãe deixa o menino vir na igreja, se ele está frequentando ainda que seja contra a vontade dela, e às vezes ela pede algumas coisas, o filho deve consentir sim. Mas se a ordem dela foi numa questão absoluta para esse filho negar a fé, aí sim esse filho não deve obedecer nesse aspecto. Ele deve conversar realmente com o seu pai, com a sua mãe, e diz: não, realmente eu tenho a minha profissão de fé e eu vou professar essa fé, embora que vocês não concordem com isso. Tá? Eu conheço até fatos de crianças, de adolescentes que foram jogados, lançados, convidados a sair de casa por causa da sua fé ainda na adolescência. Mas uma coisa é muito bem clara, o texto diz para nós honrarmos o pai
e a nossa mãe, tá? Então o termo kavod significa peso. Eu devo respeitar, eu devo honrar o meu pai por aquilo que é inerente a eles, tá? Quando esse mandamento ele foi escrito, a vida lá, porque quando esse mandamento foi escrito, o povo continuou andando ainda no deserto por um longo período, tá? Acredita-se que ele ficou ainda no deserto por cerca de 36 anos ainda. A vida, ela era razoavelmente estável, sem grandes transformações. E uma pessoa adulta ou idosa, ela detinha mais informações sobre a vida de que seus filhos. Naquela época, a sabedoria estava ligado à idade. Queridos, o que nós temos que entender é o seguinte, que a vida na época era mais estável do que a vida hoje. E que a sabedoria naquela época estava ligado à idade. Hoje, a cultura é diferente. Hoje, com o volume de informações e as novas descobertas, a vida é instável em termos de conceitos. Percebe que naquela época a transformação não era tão notável como nos nossos dias. Hoje, por exemplo, uma criança de 12 anos, ela tem uma habilidade enorme com a informática, né? O meu filho de 8 anos lá, ele pega o tablet lá, pega o celular e fica fazendo coisas que eu não consigo ainda fazer. Às vezes eu chamo ele e falo, Pablinho, mexe aqui para o pai, e ele resolve um problema que eu não estou conseguindo resolver diante do meu celular. Ou seja, então essa superioridade tecnológica que eles conseguem ser superior a nós, às vezes passam na mente deles que eles podem ser melhor do que nós. Por quê? Porque eles conhecem mais do que nós. Ou seja, esse conhecimento a mais que eles estão tendo, eles estão desprestigiando-nos, tá? Eles estão nos desprestigiando. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá? Porque com a tendência da tecnologia, nós vamos desprestigiando as pessoas com mais idade, que ficou para trás, e nós adequamos ela como pessoas inadequadas. Muitos jovens chamam essas pessoas de pessoas até quadradas, tá? Nós temos que entender é o seguinte: com todos os avanços, o mandamento permanece válido, ou seja, não importa o nível da intelectualidade dos filhos, não importa o quanto eles sabem, o mandamento ainda é válido. Querido, presta atenção, nós não estamos discutindo, o texto não está discutindo quem tem mais cultura, se é o pai ou se é o filho. O texto não está discutindo quem tem mais domínio, se é o pai ou se é o filho. O texto não está discutindo quem tem mais informações ou quem tem mais acesso à tecnologia, se é o pai ou se é o filho. A dedução é clara. E qual é a dedução? A honra é pelo que se é e não por aquilo que se tem. Presta atenção, que a discussão é esta, é muito clara. A honra é pelo que se tem, a honra é pelo que se é e não pelo que se tem. Como honrar? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nós honramos a Deus, tá? Por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele tem. Nós honramos a Deus por aquilo que Ele é, independente se Ele faz ou se Ele deixa de fazer. A nossa honraria a Ele deve permanecer. E nós honramos a Deus também, independente do avanço tecnológico, tá? Eu não quero saber se o homem está conseguindo chover, se o homem está conseguindo clonar animais. Irmão, isso não muda a minha honra a Deus, tá? O homem pode até fazer chover, mas isso não invalida o peso da glória de Deus. Da mesma forma,
os pais devem ser honrados pelo que são, não pelo que sabem. E hoje nós temos uma geração que vai honrando as pessoas por aquilo que ela tem, por aquilo que eles possuem, e não por aquilo que eles são. Nós estamos vivendo uma época, uma cultura, que nós bebemos muito da cultura grega. O que nós cultuamos hoje? Nós cultuamos a beleza física, tá? Nós cultuamos o que também? A intelectualidade. Então, o saber juntado com a estética, tá? Corrobora para o quê? Corrobora para o seu sucesso, para o seu avanço, tá? E se nós formos olhar para a intelectualidade somente e para o estético, nós vamos desprestigiar o quinto mandamento, porque o quinto mandamento não está em pauta o quanto você sabe, o quanto você tem, mas quem você é. O que você é deve ser motivo de prestigiação dos nossos filhos, tá? Agora, querido, nós vamos para o item de número 2, do tópico de número 2, os filhos adultos. Queridos, agora vamos nos atentar para o item 2 do tópico 2, lembrando que nós vamos comentar o tópico 1 ainda. Item 2, filho adulto. Será que o quinto mandamento, ele é só para as crianças? Ele é só para os adolescentes? Ele é só para filhos que estão sob a tutela dos pais? Ou não? Ou o texto se refere para aqueles filhos que já foram, que já abandonaram por motivo de casamento, abandonaram os seus lares? Olha o que o pastor, o nosso comentarista, ele disse. Ele disse que a ordem divina é para os adultos, não se restringe à infância e adolescência, tá? Uma interpretação muito feliz, tá? O texto não é categórico, ele não está dizendo simplesmente para uma criança que está sob a tutela, mas para qualquer filho, em qualquer momento e em qualquer época, enquanto os pais estiverem vivos. Presta atenção no que eu vou dizer: filho será sempre filho, não importa a idade. É certo que conforme o tempo passa, a influência paterna, a influência dos pais acaba sendo menor do que em outras épocas. Por exemplo, enquanto é criança, enquanto é adolescente, existe uma certa influência diretamente na vida dos filhos. Depois, quando eles casam, é óbvio que essa influência acaba diminuindo, ou em muitos casos ela acaba até terminando, tá? Mas o autor foi muito feliz quando ele disse que a ordem é para os adultos também, não restringindo somente a criança e adolescente. Aí eu escrevi assim: não importa o estado civil, tá? Pois o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, olha o que diz Gênesis, capítulo 2, verso 24, aonde nós temos um texto bíblico que diz que deixará o homem, tá? Que deixará o homem a sua mãe, o seu pai, e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher. Aí na leitura diária de segunda-feira, o texto diz assim: deixar pai e mãe não significa abandoná-los. Logo, logo nós veremos esse texto com mais propriedade, tá? E também depois nós temos o item 3, que vai falar sobre a luz da exegese, tá? Aí ele cita Efésios capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 3, aonde o texto Paulo aprimorando, tá? Aprimorando ou aprofundando, tá? O quinto mandamento, ele diz que para os filhos honrar o pai e a mãe, porque isso é agradável ou justo
diante do Senhor. Então Paulo em Efésios ele diz: vós filhos, sedes obedientes. Preste atenção nessa palavra, querido, por quê? Porque nós estamos vivendo em uma época em que a obediência e a disciplina saíram de moda. Hoje os filhos não querem ser obedientes aos pais. Por quais motivos? Por vários motivos, e um deles eu já falei nessa aula. Pelos filhos saber mais do que os pais, pelos filhos ter mais conhecimento dos pais, pelos filhos estar numa cultura mais avançada do que a cultura dos seus pais. Eles se acham no direito de saber mais e de não obedecer, porque eles subentendem que conhecem mais do que os seus pais. Por quê? Porque a transformação da vida levou-os a pensar desta forma, tá? Mas Paulo vai dizer não, os filhos devem ser obedientes. E o maior modelo de obediência que nós temos em relação aos pais chama-se Jesus de Nazaré. Isso você pode conferir em Lucas capítulo 2, verso 51, aonde nos mostra que Jesus foi obediente aos seus pais, a José e a Maria. Aí você pode ler também em Hebreus capítulo 5 e verso de número 8, tá? Que é onde diz que Jesus, mesmo sendo filho, ele aprendeu o quê? O princípio da obediência. Ou seja, o texto diz que Cristo precisou passar por esse processo. Qual o processo da obediência? Por que aos Hebreus nos menciona isso? Porque lá na eternidade Cristo não tinha esse conceito de estar subordinado a uma outra pessoa, mas quando existe a encarnação e ele passa a viver então nessa esfera, nesse mundo, aqui existe um princípio onde o Pai manda nos filhos. Então Cristo precisou aprender esse princípio, o princípio da subordinação, que o texto chama de obediência, porque ele não sabia qual era esse princípio na prática, porque ele nunca precisou aprender ou desenvolver esse princípio, porque ele nunca obedeceu a ninguém, ele sempre mandava, porque ele era eterno, ele é Deus. Vocês percebem como Cristo precisou aprender esse princípio da obediência? Então, se ele foi um homem que exerceu, que ele exerceu isso, a obediência, nós muito mais precisaremos obedecer, tá? Então o texto diz: honra quem? Vamos para o primeiro tópico, os nossos pais. E no tópico de número 1, o autor coloca 3 tipos de pais: os pais biológicos. Quem são os pais biológicos? Aqueles que nos geraram, tá? Aqueles que nos geraram, aqueles que nos fizeram, tá? Porque existe o pai que cria e o pai que faz, né? Então o texto diz: honra o teu pai e a tua mãe. O texto está dando a ideia daqueles seres que criam os seus filhos, tá? Aí o autor coloca a questão dos pais biológicos, e ele de uma forma muito feliz colocou também os pais espirituais, porque existia esse conceito também na cultura judaica. Aí ele vai citar o caso de Elias e de Eliseu, quando Eliseu exclama meu pai, para Elias. Por quê? Porque tinha essa ideia dos pais espirituais. E depois nós temos também os pais intelectuais, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a colocação do nosso autor é muito feliz, mas o que eu quero que vocês percebam, isso é a aplicabilidade do texto, tá? Mas o texto está focando no que? Na família. Ou seja, o homem deve honrar o pai e a mãe. Vocês percebem? Se daqui uns anos, se nós não tomarmos cuidado, esse mandamento, ele será um mandamento que vai começar a dar problema. Por quê? Ele vai perder muito a sua validade, porque o conceito de família hoje
estar mudando, porque hoje nós já temos dentro de uma mesma casa pessoas do mesmo sexo e que exercem papel de pai e de mãe. Então vocês percebam que o texto no original diz pai e mãe. Ele está falando sobre a figura masculina e a figura feminina, tá? Ele não está se referindo a algo figurativo. O texto não diz que um pai, ele exercerá a função materna, de hipótese alguma. O texto não dá brecha para isso, querido. O texto não dá brecha para isso. O texto não dá brecha para que a mãe exerça o papel do pai também aqui no 5º mandamento. Pelo amor de Deus, esse texto ele não pode ser adaptado, ele não pode ser ajustado para famílias que decidiram homem com homem morar junto e mulher com mulher morar junto. Tá? Esse mandamento não serve para eles, porque eles não são pai e não são mãe. Mas eles estão agindo como pai e como mãe ao mesmo tempo. O texto é negativo. O texto fala sobre uma família primordial. Ele fala sobre uma família que foi criada por Deus, macho e fêmea. É isso que diz o texto. Então o filho tem que honrar papai, tá? Que tem o genital masculino, e tem que honrar mamãe, que tem genitale feminina, tá? O texto é muito claro, é pai e mãe, macho e fêmea. Não existe termo figurativo, não queira interpretar de forma figurativa. O texto é taxativo. O núcleo da família é um homem e uma mulher, tá? O tópico 3 da nossa aula, ele fala sobre o sustento. Irmãos, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que a primeira ideia é honrar, é respeitar, é obedecer, é ter em estima o seu pai e a sua mãe. E uma outra ideia também no texto, que eu fui muito feliz, que tem a ideia de cuidado. Eu quero que você levanta uma polêmica santa, mas indague os seus alunos. É correto um filho abandonar o pai e a mãe na velhice e colocá-lo no asilo? O que vocês acham? Levanta isso aí na classe de vocês. Dá um feedback para mim no meu Facebook, no meu WhatsApp. Dá um feedback para mim, tá? O que vocês acham? É correto? Sim ou não? Tá? Um dos pontos dentro do judaísmo, dentro da Bíblia Sagrada, é a ideia do cuidado. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não cuidar de pais necessitados é desonrá-lo. Olha o que o autor vai falar no tópico 3 e no item 2, quando ele fala sobre a oferta curban, tá? O termo curban ou corban é um termo do aramaico, tá? Nesse ponto ele vai citar um texto em Marcos, capítulo número 7, do verso 10 ao verso 13. Mas se nós focarmos no verso 11 e no verso 12, existia uma oferta chamada corban. Corban significa oferta, tá? O nosso autor traz como sacrifício, tá? Corban em hebraico, aramaico, tá? A palavra grega é doron. Doron é dádiva, tá? Dádiva em grego. O que estava acontecendo aqui? Existia uma tradição judaica, preste atenção nisso. Existia uma tradição judaica, não era mandamento, tá? Existia uma tradição judaica de que, quando um filho tinha uma posse e ele não queria dar para os seus pais necessitados, ele usava um artifício, porque segundo a tradição, se você tivesse algum bem e oferecesse ele ao Senhor, você não poderia dar a ninguém. Então o que estava acontecendo? Eu tinha R$1.000, faz de conta, eu tenho o meu pai
eles são divorciados. O meu pai mora na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, tá? Eu não sei se tem alguém de Araçatuba que me assiste, de Penápolis, Birigui, a região aí, mas o meu pai, ele mora lá em Araçatuba. Faz de conta que ele está muito necessitado, eu tenho 5 mil reais sobrando aqui, sobrando, está na poupança lá, e ele está necessitado. E meu pai, sabendo disso, ele pede para mim, e eu falo para ele: pai, eu não posso, porque eu fiz um corban, eu fiz um doro, eu ofertei isso ao templo, eu dediquei ao Senhor, então como é do Senhor, é do Eterno, eu não posso lhe dar. E aí o que aconteceu? Eu não dava para o meu pai, eu ficava para mim. Por quê? Porque eu afirmava que eu estava dando a Deus. E Cristo, ele critica isso veemente. Por quê? Porque isso era uma tradição imposta pelos homens, não era algo que a lei do Eterno tinha estipulado. Então o que Cristo estava querendo dizer aqui? Que a vida humana estava perdendo sentido para tradições humanas. Cristo estava dizendo que o mandamento bíblico estava perdendo o seu devido valor, pelos homens está indo mais atrás de tradições do que a própria palavra do Senhor. E com isso eu quero trazer um ensinamento aqui, que muitas pessoas cuidam mais das coisas, entre aspas, de Deus, do que a sua própria família. E um dos requisitos para ser um obreiro aprovado é que ele cuide bem da sua casa. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas para a igreja. Limpa a igreja, oração, jejum, consagração, escola bíblica, culto de quarta, sexta e domingo, ou em algumas cidades de terça, quinta e domingo, participa do evangelismo, está em todas, e a sua casa está abandonada. O seu lar está abandonado. Querido, nós devemos prestar muita atenção nisso, tá? Eles estavam descumprindo um mandamento por uma tradição. Quando nós abandonamos as nossas famílias e valorizamos mais a igreja local, presta atenção no que eu vou dizer, do que a nossa própria família, nós estamos desonrando ao Senhor. Fábio, então você está dizendo que eu não posso servir a minha igreja? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte: se aquilo que você faz na sua igreja local demanda mais tempo do que o cuidado que você tem na sua própria casa, você está desonrando ao Senhor. E era isso que esses homens faziam. Em nome dessa tradição, ele cuidava, ele não dava o dinheiro para o pai necessitado, mas ele usufruía desse dinheiro. Querido, preste atenção, fique atento para isso. A segunda ideia do 5º mandamento, honrar pai e mãe, é sustentá-lo na velhice. Eu sei que tem muitas famílias que não podem, mas o mínimo eu tenho certeza que vocês podem fazê-lo. Eu tenho a mais absoluta certeza, tem filhos que quando casa abandonam a sua família, não ligam, desprezam. Talvez o pai passe a necessidade, precisa de um remédio, e o filho não é capaz de comprar, não é capaz de ligar e perguntar para ele: pai, o que está acontecendo contigo? Eu posso lhe ajudar? O que eu posso lhe ajudar? É claro, se o pai for muito folgado, eu sei, querido, que em todas as regras existe a exceção. Eu não estou discutindo as exceções, eu estou discutindo a regra. Nós precisamos cuidar daquele que o texto bíblico diz honra. Eu não me pergunto por que eu pratico essa ordem imperativa do Senhor. Tinha uma irmã, isso é um fato verdadeiro, na congregação que eu congregava, que o sogro dela sofreu um derrame. Eu não vou contar muitos detalhes, que algumas pessoas da minha cidade me acompanham. Se eu contar detalhes, vai saber quem é essa pessoa, que era uma pessoa muito importante lá na cidade. Mas essa pessoa ficou em estado vegetativo e precisava de cuidados 24 horas, uma pessoa em cima. E aí ela queria muito ir ao culto, não tinha ninguém, nenhum familiar poderia, não ia cuidar daquele homem. E ela foi no culto, o pastor deu oportunidade para ela e ela contou: olha, eu deixei o fulano lá em casa.
Eu sei que ele precisa de cuidados especiais, mas eu não poderia faltar deste culto. Eu sei que Deus está cuidando dele lá, querido, pelo amor de Deus. A vida é mais importante, presta atenção. Você fazendo esse tipo de trabalho, cuidando de um doente, você não está fazendo um trabalho menos insignificante, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa irmã, ela cometeu um equívoco, ela deixou aquele homem sozinho. Eu sei que o Eterno cuida, eu sei, mas ele precisava de cuidados especiais. Aquela irmã precisava devotar um cuidado a ele e não abandoná-lo. Já imaginou se aquele homem tivesse morrido? Ah, mas você não tem fé? Não, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo um princípio bíblico, o cuidado que o pai e a mãe, que o filho deve ter por aqueles que estão sob o seu cuidado na velhice. Então isso foi um fato que muito me chamou a atenção, tá? Desde a minha mocidade eu não aceitava esses tipos de interpretações, e muito menos agora. Nós devemos cuidar de papai e da mamãe na velhice. Se precisarmos, cuidarmos, trocar a fralda dele. Ele trocou de ti, rapaz. Ele trocou de nós. Não é porque ele fez eu vou fazer, tá? Não é reciprocidade, mas é mandamento. É mandamento. Se o texto diz para me honrar, eu tenho que honrar. E o parágrafo, o item 4 diz assim: entre a lei e a graça. Sobre esse tópico, o quarto tópico, entre a lei e a graça, eu quero salientar o item 3. O nosso autor diz: adaptado sob a graça. Por quê? Porque o mandamento ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. O texto diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Naquele momento o texto foi para o povo de Israel, que estava no deserto, e diz: vocês querem entrar na terra prometida? Honre papai e mamãe, que vocês verão a terra de Canaã. É isso que está querendo dizer o texto. Aí Paulo pega esse texto e o nosso autor diz que ele adapta sob a graça. Eu quero substituir a palavra adaptação pela palavra aprofundamento, tá? Então eu quero frisar que não houve uma adaptação, mas houve sim um aprofundamento do mandamento. Porque todos os mandamentos não foram adaptados à graça, os mandamentos foram aprofundados. O que Cristo fez? Ele veio cavar mais fundo um conceito que já existia. É o que nós vamos ver sobre a morte, sobre o não matar. Já viu algum crente matar? Raríssimo acontece isso, um crente matar alguém. Mas serve para os nossos dias? Serve. Por quê? Porque Cristo trouxe o que? Aprofundamento. Não adultera. Eu sei que tem alguns adúlteros por aí, mas é muito menos do que o constante. Mas Cristo veio aprofundar, ele não veio adaptar, ele veio aprofundar. Quando ele disse aquele que colocar o olho sobre uma mulher cobiçando, já adulterou no seu coração. Ele não adapta, ele aprofunda. É esse mesmo caso, não houve uma adaptação, houve um aprofundamento do conceito. Quando Paulo disse que se nós observarmos esse mandamento, nós teremos uma longa vida sobre esta terra. É isso que ele diz na carta aos Efésios, capítulo número 6, do verso 1 ao verso de número 3, tá? Eu quero concluir esta aula, querido, lendo a conclusão do nosso autor. O quinto mandamento é fundamental, é de fundamental importância para conservar uma sociedade estável. Todo o cristão o observa como resultado de uma nova vida em Cristo, não por coerção da lei, que condena a morte dos filhos rebeldes, pois na graça somos guiados
pelo Espírito Santo para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então eu termino dizendo o seguinte: não importa se você tem 10, 15, 30, 50 anos de idade, se o teu pai e a tua mãe estiver vivo, ainda esteja honrando. E os jovens que me assistem, honre papai e mamãe. Por quê? Porque é mandamento, não é sugestão, não é um palpite, não é uma ideia humana, é um princípio bíblico. E se é princípio, eu tenho que praticá-lo. Por quê? Porque fazendo assim, a sociedade crescerá de forma fortificada e baseado nos conceitos bíblicos. É por isso que eu disse no início da aula, esse mandamento cumprido dentro de casa, ele ramificará por toda a sociedade. Uma casa sadia é uma sociedade sadia. Uma casa doente é uma sociedade doente. Uma casa sadia é uma igreja sadia. Um lar doente são igrejas locais doentes. Que Deus nos guarda, que Deus nos proteja, que Deus faça com que este mandamento, nós que ouvimos essas aulas, que eu tenho a mais absoluta certeza que são pais de família já, que vocês possam passar isso para os vossos filhos. Mas os seus pais que estão vivos, que já estão na velhice, aprende a respeitá-los, cuida deles se for preciso, se eles não tiverem a condição necessária, pois é isso que o texto sagrado ele nos orienta. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.